Evangelho de João, no capítulo 1, o texto começa dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Feche os teus olhos para a gente orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Que coisa boa, como igreja, como família, como corpo, como noiva do Senhor, estarmos aqui reunidos, Senhor. Dissemos por diversas vezes, e sentimos isso, que o teu Espírito Santo está aqui. Isso não é uma afirmação que é dita de forma leviana, mas essa é uma afirmação pautada na tua palavra, no dizer do Cristo de Deus, nos evangelhos, e a nossa percepção, o que sentimos neste lugar. Portanto, onde o teu Espírito está, um mover teu, Senhor. E este mover já começou aqui em nós, já começou na nossa vida, já começou na vida dos meus irmãos e amigos que estão aqui. Que esta palavra venha completar este mover de Deus no nosso coração aqui. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. No Novo Testamento, ele começa com 4 evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os primeiros 3 evangelhos eles são chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que a expressão sinótico? A expressão quer dizer olhar em conjunto, olhar em comum, porque os 3 evangelhos falam sobre o Cristo de Deus. O Marcos vai dizer que ele está falando do evangelho de Jesus Cristo. É o único que diz no início que ele trata do evangelho de Jesus. O Lucas e o Mateus, eles vão dizer o seguinte: o Mateus vai dizer que ele se ateve a narrar os acontecimentos sobre o Cristo. E o Lucas, ele vai dizer que ele compilou os fatos acerca do Cristo de Jesus como uma narrativa. Ele vem contando e vem mostrando o que aconteceu quando Jesus esteve aqui na terra. O Evangelho de João, a gente tem uma percepção diferente, tanto que na teologia, o Evangelho de João é conhecido como Cristologia alta. Por que Cristologia alta? Porque em João, ele começa o seu Evangelho dizendo que Jesus é Deus. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é uma revolução para o primeiro século, porque o João está trazendo uma palavra que estava no contexto hebraico, e ele vai trazendo para o mundo grego, que conhece muito bem a expressão logos, palavra, e se discutia sobre o logos. João está atualizando esta mensagem, ampliando essa mensagem, e os desdobramentos dessa mensagem vai significar o quê? Mais gente, mais povos, mais nações, conhecendo os fatos acerca de Jesus. E um dado interessante
é que o Evangelho de João, no capítulo 1, aqui no verso 6, ele vai dizer assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Vamos dizer todos juntos? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era... Vamos fazer uma dinâmica legal? Vamos substituir o nome João pelo seu próprio nome, pelo meu nome. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? Houve um homem, uma mulher, se você for mulher, é claro, perdão, vamos lá. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Osiel. Só vocês. O João aqui, narrado pelo João Batista, narrado pelo Evangelho de João, não é apenas uma personagem histórica do passado. Quando o evangelista João narra sobre João o Batista, ele vai dizer que, assim como João, o enviado de Deus a este mundo, todos nós também somos enviados de Deus a este mundo. Você é uma enviada de Deus a este mundo. Você é um enviado de Deus a este mundo. À medida em que nós nos reconciliamos com Cristo, aceitamos a mensagem da cruz, aceitamos o senhorio de Cristo, aquele que dirige a nossa vida, nós somos todos e todas enviados e enviadas de Deus para este mundo. Só que existem algumas coisas que se aplicam à vida do João, nesse texto aqui, lá no 1º século, que também se aplica à minha vida e à sua vida. Eu poderia chamar de características de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, enviado, enviada de Deus. Quais são as características de uma pessoa enviada de Deus? De um homem enviado de Deus, de um jovem, de um adolescente, de um ancião enviado de Deus. Primeira característica, a gente vai encontrar no Evangelho de João. Percebam comigo que na narrativa do capítulo 1 e do capítulo 2, a gente vai encontrar uma coisa bem interessante. A vida de João se mistura com a vida de Jesus. Ouça bem isso. A vida de João se mistura com a vida de Jesus. A biografia de João se mistura com a biografia de Jesus. Percebam que não somente João faz isso, mas Mateus faz isso também, Marcos faz isso, Lucas faz isso, e o texto cria uma dinâmica literária bem interessante, porque começa falando do nascimento de João, dá uma pausa, depois fala do nascimento de Jesus, depois fala da ação de João, depois fala da ação de Jesus, depois fala dos diálogos de João, depois do diálogo de Jesus, depois do batismo que João estava fazendo, depois o batismo de Jesus. Percebam que a vida de João e a vida de Jesus, as duas biografias se misturam no texto, se misturam na vida. E esta é a primeira característica de um homem enviado de Deus, de uma mulher enviada de Deus, de um jovem, de um adolescente, de um ancião enviado de Deus. Qual é a primeira característica? A nossa vida se mistura com a vida de Jesus. Quando a gente vai lendo a peça literária do Evangelho de João e vai percebendo como João vai costurando o texto, ele começa falando de Jesus e de repente João entra no meio, depois Jesus, depois João, depois Jesus, depois João, até que João não mais existe. Ele deixa de existir quando foi decapitado pelo rei Herodes, o Herodes Antipas, que a gente falou no domingo passado. Esse é o primeiro desafio. É uma característica que se torna um desafio para mim e para você. A nossa vida deve se misturar com a vida de Jesus. E aí eu quero te desafiar com essa pergunta: a sua vida se mistura com a vida de Jesus? A tua biografia com a biografia de Jesus? Jesus curou, Jesus ajudou, Jesus serviu, e depois Osiel serviu, Osiel ajudou, Jesus deu atenção a alguém que precisava de atenção, e Osiel deu atenção a alguém que precisava de atenção. Jesus olhou e viu a multidão, e percebeu que elas estavam como ovelhas sem pastor. Osiel olhou e viu gente que precisava, que estavam como ovelhas sem pastor. Jesus encontrou um homem caído à beira do caminho, e esse homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu o clamor
transformou de um cego à distância, alguém que era estigmatizado pela sociedade. Jesus ouviu a voz das crianças, ouviu a voz das mulheres, Jesus ouviu a voz dos escravos, Jesus ouviu a voz daqueles que não tinham voz naquela época. Osiel está fazendo isso. Olha que coisa linda. A primeira característica de pessoas enviadas por Deus é que a vida delas se mistura com a vida de Jesus, ao ponto de a gente não saber onde é que é Osiel e onde é que é Jesus. Gente, isso é lindo demais. A gente não sabe dizer quando é que Osiel se finda e onde é que Jesus entra, porque Osiel e Jesus caminham na mesma direção e a biografia dos dois se misturam. A ação dos dois se misturam. Pessoas enviadas de Deus são pessoas em que suas vidas são entrelaçadas com a vida de Jesus. Isso me deixou em crise por semanas. E eu, que não sou bobo, estou trazendo para vocês, para que possa intrigar vocês também. E a pergunta, não esqueci não esqueci. A tua vida se mistura com a vida de Jesus? Ou esta vida que você leva é a sua vida, unicamente a sua vida, não mais a vida de Jesus? Lembra de Paulo? Da afirmação de Paulo? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quando Paulo viajava, Jesus viajava com Paulo. Quando Paulo pregava o reino de Deus, Jesus estava ali. Quando Paulo tinha vitória, Jesus estava ali. Na prisão, Jesus estava ali. Paulo e Jesus se misturavam. Pedro e Jesus se misturava a vida deles. Tiago e Jesus, a vida se misturava. Gente, está faltando vida de Jesus na nossa vida. Está faltando vida de Jesus na nossa vida. Está faltando a ação de Jesus na nossa vida. O evangelista João, ele vai dizer que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e vai dizer que esse João veio para testificar de Jesus. O que é testificar de Jesus? É dizer assim: vai vir aquele que é maior do que eu. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que pessoas enviadas de Deus, a primeira característica é a nossa vida se misturar com a vida de Jesus. Sim. Até aí eu entendi. Bom, se a minha vida se mistura com a vida de Jesus, eu sou enviado, eu sou enviada de Deus. Ok. Agora eu quero entender uma coisa. Como é o comportamento, como a gente se sente quando a gente tem a vida da gente entrelaçada com a vida de Jesus? E aí eu quero pegar 3 falas do João aqui no texto para vocês. Capítulo 1, verso 20. Eu quero ouvir todo mundo lendo esse texto em uníssono, numa voz só, bem bonito. O verso 20, o finalzinho. Eu não sou... Quero ouvir de vocês, vamos lá. Eu não sou... Porque quando a nossa vida ela é entrelaçada com a vida de Jesus, pessoas vão aparecer e vão tentar nos colocar num pedestal e dizer assim: nossa, que pessoa maravilhosa é Osiel, nossa, que gente legal é Osiel, nossa, como Osiel é misericordioso, desprendido, ele dá tudo o que ele tem, nossa, como Osiel é desse jeito. E aí, como é que eu me comporto lá dentro? Primeira coisa, eu não sou o Cristo. Se eu não sou o Cristo, eu não vou convencer o outro à força. Se eu não sou o Cristo, eu tenho que perceber que eu não posso fazer a obra que é do Espírito Santo, convencer o homem do pecado e do juízo. Se eu não sou o Cristo, eu tenho que entender que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação é dada para Ele. Eu não recebo glória alguma, elogio algum é para mim, porque tudo que acontece através da minha vida, mas é Deus fazendo em mim. Aí o verso 23 tem uma outra fala, como o João se sente, como gente enviada de Deus, que tem a sua vida entrelaçada com a vida de Jesus, se sente. Verso 23, eu sou a voz do que clama. O que esse texto significa aqui? Eu sou a voz do que clama no deserto. Perceba, como eu me sinto quando a minha vida é entrelaçada com a vida de Jesus. Primeiro, eu entendo que eu não sou Cristo. Glória para mim, não.
Segundo, eu vou entender que eu exerço o papel de ser voz no mundo. Que voz é essa? Voz do que clama no deserto. Qual era a voz que clamava no deserto? A voz da injustiça, a voz da desigualdade, a voz da segregação, da separação, a voz dos excluídos, a voz dos indesejados, a voz dos pequenos, a voz dos estigmatizados pela sociedade. Essa turma não tinha voz na sociedade. E João diz: eu sou a voz deles, eu sou a voz dos que clamam no deserto, eu sou a voz deles. Quando a minha vida é entrelaçada com a vida de Jesus, eu sou voz no mundo, eu sou voz daqueles que não têm voz. A igreja foi posta nesse mundo, não foi para um ajuntamento solene apenas. Não, a igreja foi posta nesse mundo, não foi só para a gente ficar dentro dessa caixinha de sapato, com 4 paredes, com as mãos para cima, entregues a uma espiritualidade verticalizada de contemplação. Não, Deus colocou a sua igreja no mundo, para que sejamos todos e todas, enviados e enviadas de Deus, voz daqueles que clamam. Eu não vou dizer, eu vou ouvir de vocês. Quais são as vozes que clamam hoje na sociedade? Vamos lá. Quais são as vozes que clamam hoje na sociedade? Que voz é que clama? Nós ouvimos uma frase recentemente, e isso está em todos os jornais, de que não existe gente que passa fome no Brasil. Nós somos a voz daqueles que não têm voz. Tem gente que é injustiçada, que não sabe os seus direitos. A igreja é a voz daqueles que não têm voz. Eu fui chamado para dar voz àquele que não tem voz. Criança não era contada, Jesus chamou e disse: vinde a mim. Crianças têm prioridade no reino dos céus. As mulheres não eram contadas. As mulheres eram tidas dentro da cultura judaica como objeto, como eu tenho um carro, uma casa, uma propriedade, assim eles entendiam que eram as mulheres. Uma mentalidade androcêntrica, machista, uma cultura patriarcal. E Jesus chegou e trouxe voz às mulheres, conversou com mulheres de reputação duvidosa, conversou com a mulher no poço de Jacó, que era de uma cultura lá da Samaria, dominação assíria, que os judeus diziam assim: não, esse povo não se mistura com a gente. Jesus conversava com mulheres na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava conversando, e uma mulher estava ali. Mulher naquela época não podia estar aos pés de um rabino, ouvindo, estudando, conhecimento sendo colocado dentro dela, de modo algum. Nós somos voz dos movimentos sociais que lutam para serem ouvidos, que é muito fácil eu ser branco, classe média, é muito bom eu ter a minha vida estável e dizer: isso aí é gente que gosta de confusão. Você não está na pele de um branco, de uma mulher negra, indígena, nordestina. Você não está na pele dele para saber o que ela passa, o que ela sofre. Não há racismo no Brasil. Como não há racismo no Brasil? Quantas vezes você falou a palavra: você vai estar denegrindo a imagem de fulano. A expressão denegrir é tornar negra a imagem. Está na nossa gramática, na língua portuguesa, está lá introjetado o racismo. Denegrir a imagem, tornar negra a imagem de alguém. Isso é racismo. Temos racismo? Temos. Nós temos pessoas que estão lá que a gente fala assim: não, isso aí é assim mesmo, é porque a gente sem Deus. Você tropeça nas pessoas que moram na rua, que não tem casa. Tem tanta criança que não tem um lar para morar. E você cuida de um cachorro como se fosse um filho. Gasta mais do que ter um filho e uma criança em casa. Nós somos a igreja de Cristo na terra, é para dar voz para quem não tem voz. Pastor, como se sente alguém que é enviado, enviada de Deus? É voz
para aqueles que não têm voz. O João Batista chega e fala assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Por que que ele é a voz? Porque essa turma que estava no deserto, eles eram proibidos de estar em Jerusalém, capital teológica, não podia estar lá na cidade. Então eles viviam no deserto. Deserto não é esse lugar só de miragem, de areia, de sol. Não, eram comunidades que estavam ali. Inclusive existiam comunidades de essênios que viviam ali. E João apareceu. Ei, olha que coisa linda. Onde é que nasce o evangelho de Jesus no texto? Marcos vai dizer assim: apareceu João Batista no deserto. Onde é que nasce o evangelho? Na periferia. O evangelho de Jesus nasce na periferia, não em Jerusalém, não na capital teológica, não no centro urbano. É na periferia que nasce o evangelho, para dar voz àqueles que não têm voz. E o próprio Jesus disse: eu vim para os doentes. Não esqueça, você é um enviado de Deus, você é uma enviada de Deus. E o comportamento de um enviado de Deus é que a sua vida se mistura com a vida de Jesus. E nós somos voz de Deus no mundo. A igreja evangélica brasileira perdeu a voz no mundo. E eu posso afirmar isso, partindo dos representantes da bancada evangélica no Congresso, que não tem sido voz do povo, tem jogado contra o povo, não tem sido voz de Deus. Eu digo isso porque as nossas igrejas evangélicas no Brasil estão em si mesmadas, uma visão umbilicocêntrica, olham para si mesmas. E a preocupação? Lotar os templos, multidão sem rosto, mega shows, e o povo sofrendo lá fora. Pessoas enviadas de Deus, elas dão voz àqueles que não têm voz. O que a gente está fazendo aqui com os surdos é dando voz a quem não tem voz. É dando voz para quem não tem voz. Você já conversou para ver os dilemas deles? Que a gente tem que recorrer. Essa semana a gente teve que conversar com o cinema, porque não tem nada para eles lá. A gente tem dificuldade. Se eles forem conversar com vocês sobre a cidade, acessibilidade, gente que é cadeirante, você tem dificuldade. Quem é que dá voz a esse povo, gente? É quem? É quem? Sou eu. Você é a igreja. E a gente tem que dar voz para eles, porque eles são minorias. Todas essas pessoas que viviam no deserto, Jesus trouxe voz. João disse: eu sou a voz que clama no deserto. É assim que ele se identifica. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu dou voz para aqueles que não têm voz. Aí uma terceira fala de João, e isso é forte também, vem do verso 27 do capítulo 1. Acompanhe aí. João vai dizer assim: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, ou alparcas. Eu não sou nada. Eu não sou absolutamente nada. Então, todo o sentimento de autossuficiência, do eu posso, do eu consigo, do que eu. Aqui a gente chama de um processo de aniquilamento do eu, sabe? Não para perder a sua identidade, personalidade, mas para não permitir que a sua vontade seja aquilo que movimenta as suas ações. Você está entendendo que eu estou conversando com você sobre o Evangelho de Jesus? Você entende isso? Você entende que você é enviado de Deus, que você é enviada de Deus? E que enviados de Deus, aqui em primeira instância, no texto, tem a vida misturada, a sua biografia entrelaçada com a biografia do Cristo de Deus. E como se sente pessoas que têm a biografia entrelaçada com a biografia de Jesus? Eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, e aqui eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu não sou absolutamente nada. Eu não sou nada. E aí vem uma última fala de João no capítulo 3 do seu evangelho, lá no versículo 30, o capítulo 3, verso 30, que fala assim: é necessário que ele cresça
e que eu diminua. Como se sente, pastor, alguém que tem a vida entrelaçada com a vida de Jesus? Eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, eu não sou digno de desatar as sandálias do Cristo que vai vir, que virá, e eu preciso diminuir para que Cristo cresça em mim. Gente, isso é muito claro no texto. Eu não preciso ser expert em teologia para entender isso. Eu não preciso ser um biblicista para entender isso. Está aqui no Evangelho de João. Como é gente enviada de Deus? A sua biografia é entrelaçada com a biografia do Cristo de Deus. Segunda coisa, segunda característica de pessoas enviadas de Deus. Elas são agente do reino de Deus. João aqui é um agente do reino de Deus. Ele é um agente, ele proclama, ele anuncia e, melhor ainda, ele denuncia. Ele denunciou o pecado do Herodes, que estava tendo um caso, inclusive casou com a mulher do irmão. Ele denuncia os líderes religiosos, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, arrependei-vos, crede no Evangelho. Ele denunciou a religião oficial, ele denunciou o império, ele denunciou o imperador, ele saiu proclamando e dizendo a todos os cantos que precisa de arrependimento. A mensagem pregada na igreja evangélica brasileira hoje não é mais arrependimento, é autoajuda. É autoajuda. Você vai melhorar, a semana vai ser boa, aquelas frases de efeito, sabe? As mensagens de público têm sido mensagens de autoajuda e não de arrependimento do Cristo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Pecado se arranca pela raiz, se arranca, se tira. Pecado, tem gente domesticando o pecado, passando a mão na cabeça do pecado, criando o pecado, cuidando do pecado e dizendo assim, não é bem assim, a gente não pode ser radical com a Bíblia. João está pregando e dizendo, arrependei-vos, crede no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar, para mudar realidades. Pessoas enviadas de Deus, elas são agentes do reino. Ei, dá um zoom aqui em mim. 35 megapixels, fechou? Você é um agente do reino? O quê? Agente do reino? Peraí, deixa eu pensar. Agente do reino? A resposta é simples. E a pergunta não é difícil. Você é agente do reino de Deus? Como João está descrevendo aqui, João o evangelista, falando de João o Batista, eu acho que eu não sou não. Porque a minha vida não se mistura com a vida de Jesus. A minha vida é a minha vida. Jesus entra só no processo pós-moderno secular. Eu restringo Jesus ao espaço sagrado. Aqui eu venho, eu oro na capela de Jesus, canto, celebro e vou para a minha semana. Na minha semana eu luto com o meu dia a dia. Na semana, final de semana eu venho para a igreja de novo. Na capela bato o meu cartão religioso, recebo ali a bênção de Deus e vou para casa. Ou o que eu chamo de bênção de Deus. Pronto, é isso aí. Terceira característica de uma pessoa enviada de Deus. Ela é consciente do seu papel e da sua ação no mundo. Esquece esse negócio de dizer, nós fomos colocados no mundo para adorar. Deus não quer a tua adoração, não. Ele não precisa da tua adoração, não. E a adoração, no contexto aqui do texto, que você sempre usa como argumento, não é adoração no sentido contemplativo, não. Eu adoro quando eu dou uma roupa para quem não tem o que vestir. Eu adoro quando eu dou comida para quem não tem comida. Eu adoro quando eu cuido de alguém que precisa de cuidados. Eu adoro quando eu resgato alguém do mundo das trevas. Eu adoro na minha ação, na minha vida, na minha dinâmica, no meu dia a dia. Pessoas enviadas de Deus são pessoas conscientes do seu papel e da sua ação no mundo. Você tem consciência do seu papel no mundo? Da sua ação no mundo? Você tem essa consciência? João tinha consciência do papel dele. Jesus continua a ação de João. Os discípulos continuam a ação de Jesus.
E nós continuamos a ação de Jesus nos discípulos através de nós. É isso? Por que esse mundo está desse jeito aí, gente? Por causa da gente, a nossa omissão. Pessoas enviadas de Deus, elas têm consciência da sua ação e do seu papel no mundo. E por fim, pessoas enviadas por Deus, tudo em sua vida indica o Cristo. Tudo em João indica o Cristo aqui. Tudo em João indica o Cristo. Tudo em João, ele apresenta o Cristo na vida dele. Você apresenta o Cristo nos seus negócios, nas suas transações comerciais, na sua ação, na sua fala, no seu emprego, no seu trabalho, como bom patrão, bom funcionário. Tudo na sua vida indica Jesus, apresenta Jesus, mostra Jesus. Em João, era assim que funcionava. Qual o tema da mensagem de hoje? Características de pessoas enviadas de Deus. Qual é a primeira característica de gente enviada de Deus? Vida se mistura com a vida de Jesus. Qual a segunda característica de gente enviada por Deus? É uma agente do reino no mundo. Terceira característica, é consciente do seu papel e sua ação no mundo. Quarta e última característica, tudo em sua vida indica Cristo, indica Jesus. Bom, duas coisas são necessárias agora. Se eu avalio a minha vida e percebo que eu não sou uma pessoa enviada de Deus, porque eu não sinto em mim essas 4 falas de João, eu tenho que orar e dizer: Deus, eu preciso retomar o caminho que um dia eu me comprometi a trilhar e eu desviei dele. E se eu avalio a minha vida e percebo que eu sou uma pessoa enviada de Deus, eu só tenho que pedir a Deus força para não desviar desse caminho. Porque a minha biografia, a minha vida tem que ser entrelaçada com a vida de Jesus, ao ponto de ninguém saber onde Osiel termina e onde Jesus começa, porque tudo é entrelaçado e tudo se mistura. Você quer orar comigo? Você quer orar comigo agora? Te convido a orar. Você pode ficar sentado como você está. Eu queria trazer uma mensagem que te trouxesse uma motivação maior para a semana, sabe? Para você voltar feliz para casa e dizer assim: mas não sou eu que dirijo as palavras que são ditas aqui, é o Espírito Santo de Deus, e foi isso que Ele mandou te dizer hoje. Que você precisa despertar para uma consciência de que você é um enviado, de que você é enviada de Deus. Está aqui na Bíblia, a palavra de Deus, Evangelho de João. Ore ao Senhor. A Bíblia confronta a gente. Ela mexe conosco. Diga para Deus: Senhor, eu quero que essa semana seja tudo diferente na minha vida. Em minhas decisões. Que essa semana você tenha o seu momento de solitude, você e Deus, num lugar especial, que você separou para orar, para ler a Bíblia. Eu sei que essa mensagem mexeu com você. Eu sei que ela colocou você pelo avesso para que você se enxergue. O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual o meu papel? A minha vida não se mistura com a vida de Jesus. Às vezes, nós não temos sido eco. Não temos sido voz do povo. Esse povo que sofre. Mas temos sido ecos. Ecos de uma teologia, ecos de uma religiosidade que exclui o outro, que separa o outro. Repleta de um pensamento, de domínio. Como assim pensavam os zelotas naquela época. Esperavam um Messias reacionário que viesse assumir o poder de Roma, centralizar o poder, dizer: quem manda agora são os judeus, não mais os romanos. Em Jesus, não é assim que funciona o reino de Deus. Não é assim. O reino de Deus é um reino de amor, se constrói em amor. Amor e igualdade. Obrigado, Jesus, pela palavra que nós lemos. Pelo Teu Espírito Santo que paira neste lugar, que aquece o nosso coração, que nos conscientiza, nos move em nosso ser.
Te rogamos, Deus, que nesta hora esse Espírito, esse mesmo Espírito, venha tocar profundamente em nós, não apenas aqui agora, mas que ao longo da semana Ele venha sinalizando em nós pontos em nossa vida que precisa ser melhorado, que precisa ser mudado, Senhor. O nosso jeito de ser, de agir, a nossa percepção, o nosso olhar precisa mudar diante do mundo que a gente vive, Deus. Não queremos ser apenas religiosos que proclamam uma religião, mas queremos ser agentes do Teu reino, proclamadores do Teu evangelho, voz daqueles que não têm voz, trazendo visibilidade àqueles que não são enxergados, percebidos, são invisíveis sociais. Deus, nos faz uma igreja que é voz nessa cidade. Me faz um servo que é voz, que seja a voz dos meus irmãos e amigos que estão aqui também, que seja a voz, Pai. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus.